Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes porque mais uma vez estamos juntos para estudarmos a santa, preciosa, amada Palavra de Deus. E nós agradecemos a você que está aí do outro lado por nos dar liberdade de entrar em seu lar, entrar em sua casa, em seu serviço, para que possamos estar juntos sentindo a expressão do amor de Deus através das Escrituras Bíblicas. Bem-vindo, bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Antes de nós começarmos a nossa lição propriamente dita, nós queremos fazer o costumeiro convite. Queremos convidar você que está chegando agora aqui no canal ADMP TV para nos honrar com a sua inscrição. O nosso canal é um canal que é alimentado constantemente com conteúdo espiritual, que eu tenho certeza que irá edificar a sua vida, irá edificar a sua casa, irá edificar as pessoas a quem você indicar. Nós temos aqui neste canal, organizado em playlists, todas as revistas anteriores deste ano e do ano passado relativos ao nosso estudo bíblico da escola dominical. Então você encontra aqui uma playlist muito extensa e completa com subsídios teológicos para enriquecer a sua aula da EBD. Você também vai encontrar aqui a transmissão de cultos ao vivo, você encontra arquivos de congressos que foram realizados aqui em Uberlândia e que Deus falou poderosamente no coração das pessoas através de louvores e mensagens. Portanto, fazendo a sua inscrição, você está garantindo um conteúdo de qualidade, tanto material quanto espiritual para a sua vida e para a sua casa. Se você já é um inscrito, não se esqueça de verificar se esse sininho de notificação logo aí está ativado, porque quando você ativa esse sininho de notificação, todas as atualizações feitas aqui no canal ADMP TV já são direcionados para você por e-mail, por notificação de push. Fazendo isso, então, você não perde nada do que é colocado aqui e realizado pela ADMP, Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos, sob a liderança do pastor Álvaro Allen Sanches. Nos honre. Se você gostou do conteúdo, curta, deixe o seu joinha, o seu like e, mais do que isso, compartilhe. Compartilhando, você não apenas estará nos incentivando a prosseguir nesta obra, como estará fazendo com que mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor e às suas interpretações. Vamos juntos então para a nossa lição de hoje, e a nossa lição de hoje é a lição de número 6, cujo título da lição é: Quem domina a sua mente? Poderíamos até colocar uma interrogação que não está no título. Quem domina a sua mente? O nosso texto áureo encontra-se em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e nos diz assim a palavra do nosso Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O nosso texto de referência, ele encontra-se em Filipenses capítulo 4, e você estará lendo do versículo 4 ao versículo 9. Por uma questão de gestão de tempo, nós não estaremos lendo aqui, mas você pode ler em casa. E aliás, como eu sempre recomendo para os irmãos, o mais importante é que antes de fazer qualquer explanação da palavra do Senhor, você leia todo o contexto do nosso texto de referência, seja toda a Epístola aos Filipenses, seja pelo menos a introdução e os capítulos que antecedem ao capítulo de número 4. Amém? Muito bem. Assim como na aula passada, o nosso foco é um aspecto, é um extrato de uma passagem paulina dessa vez. Na lição passada, nós nos debruçamos carinhosamente e com muita reverência sobre a epístola a Tiago. Agora, nós estaremos nos referenciando na carta aos Filipenses.
assim como Tiago é uma carta singular. E por quê? Porque Paulo escreve esta carta, esta epístola, com uma afetividade, com um amor e um carinho especial que ele nutria pela igreja em Filipos. Mas para entendermos melhor essa história, essa relação de Paulo com a igreja e o motivo pelo qual ele tece as palavras do capítulo 4, que é onde está o nosso texto de referência, eu convido os irmãos para nós nos debruçarmos um pouco sobre a geografia e a história dessa cidade. Filipos, ela tem um marco especial no ministério de Paulo. A bem, na verdade, segundo as Escrituras Sagradas, em Atos dos Apóstolos, Paulo chega à cidade de Filipos na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária, Paulo concentrou-se pela região que hoje nós chamamos de Ásia. E por algum motivo, inspirado por Deus, ele foi convidado a passar a Macedônia, também antigamente chamada de Trácia. E Paulo, então, na sua segunda viagem missionária, resolve ir para um lugar diferente. E ele vai amando do Senhor. Paulo era um missionário com gestão, Paulo era um missionário com estratégia. Ele, estrategicamente inspirado por Deus, vai para a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade extremamente importante para o Império Romano, por alguns motivos. Primeiro, a história dessa cidade é curiosa, porque ela nasce com o nome de Crenides. Crenides significa pequenas fontes. Era uma região rica em fontes de água mineral. Quando o rei ou o imperador Filipe III da Macedônia resolve começar o seu momento expansionista, ou seja, ele resolve expandir o Império Macedônico. Vale aqui uma nota histórica, que esse Filipe III era o pai do grande Alexandre, Alexandre o Grande, famosíssimo na história. Filipe III sabe que para que os seus ideais de expansão e de crescimento territorial seja cumprido, ele tem que ter dinheiro, precisa haver financiamento, suporte. Então o imperador Filipe III resolve invadir, tomar posse de Crenides. E por que justamente da cidade de Crenides? Porque além das fontes, as fontes que havia ali de água mineral, Crenides também estava sobre um veio aurífero, ou seja, em Crenides havia muitas minas de ouro e prata. A história diz que no seu tempo mais áureo, no seu auge, essa cidade chegou a exportar 1.000 talentos por ano de ouro, ou seja, aproximadamente 24 mil quilos de ouro anuais eram retirados ali daquela cidade. Portanto, quando Filipe III se apossa de Crenides, ele consegue, muito mais do que ganhar uma região para o seu império, uma fonte de patrocínio para os seus exércitos. Posteriormente, nesse período, então, ele assume a cidade e ele muda o nome da cidade. Ele honra a cidade, dando a ela o seu próprio nome. Por isso que Crenides passa a se chamar Filipos, em homenagem ao próprio rei Filipe III. Nesse contexto, posteriormente, após o fim do Império Macedônico, a ascensão do Império Romano, essa cidade ela foi alvo de uma batalha histórica no seio da história romana. Os irmãos se lembram que um dos imperadores mais famosos de Roma foi o imperador Júlio César. E Júlio César foi morto por uma conspiração política, nesta época, orquestrada por dois amigos, pelo menos um deles historicamente amigo, que é Brutus. Ficou registrado para os anais da história que quando Júlio César é esfaqueado pelos seus algozes, ele percebe que um deles é Brutus e diz: até tu, Brutus, meu filho. Brutus e Cássio orquestram o assassinato de Júlio César
e tentam se apossar do Império Romano. Alguns generais, leais a Júlio César, mesmo após a sua morte, lutam contra os dois. Os seus nomes eram Otaviano e Antônio. Esse Antônio é o mesmo que posteriormente se enamora de Cleópatra, rainha do Egito. Antônio e Otaviano travam uma luta justamente aonde? Na cidade de Filipos. E nessa luta, Cássius e Brutus são mortos e o imperador, na época não imperador, mas os generais Otaviano e Antônio são vitoriosos, dando uma sobrevida ao Império Romano da época. Graças a esse local de batalha, Filipos ganhou um destaque e um título especial. Tornou-se colônia de Roma. A expressão colônia de Roma significa que a partir daquele momento, Filipos tinha status de uma mini Roma, ou seja, uma pequena Roma em lugares distantes. Isso faz com que a cidade de Filipos, hoje chamada de Corpus Cavalia, ainda existe a cidade de Filipos, não com o nome mais, mas com esse nome que eu acabei de citar, Corpus Cavalia, isso faz com que Filipos se torne uma região cosmopolita, ou seja, uma metrópole naquela época, e se torna um centro cultural. Filipos se torna uma região de efervescência cultural e política. Nessa cidade, você perceber que existia toda sorte de manifestação artística e religiosa. E não bastasse a sua importância econômica, com as minas de ouro e prata, não bastasse a sua importância política, por ser colônia romana, e histórica, por ser um local onde o Império Romano sobressair sobre seus algozes, nós temos também a importância geográfica. Por quê? Porque a cidade de Filipos era a porta para o Ocidente. A cidade de Filipos estava na divisão entre o Ocidente e o Oriente, que nós chamamos hoje de Ásia e Europa. Filipos estava logo ali. Então, quando Paulo é inspirado pelo Senhor, para ir a Filipos, ele tinha plena consciência de que ele estava indo para uma região que tinha uma efervescência cultural enorme, mas era uma região importantíssima para o que ele queria, que era atingir os gentios. Portanto, ele vai para Filipos e ele funda ali a primeira igreja europeia. Olha que interessante. A primeira igreja europeia é fundada ali, já que Filipos era a divisa entre a Europa e a Ásia. Quem dominasse Filipos dominava a fronteira. E Paulo estabelece ali uma igreja nova. Vale a pena os irmãos lerem Atos capítulo 16, que revela um pouco dessa história, onde Paulo chega àquela cidade e implanta ali a primeira igreja da Europa. Quando Paulo chega nessa cidade, ele faz amizade com uma mulher mercadora de púrpura. A Bíblia nos diz que, pelos indícios bíblicos, provavelmente era uma viúva que continuou a administrar os negócios do seu marido. E essa mulher, cujo nome é Lídia, uma das grandes apoiadoras de Paulo no seu ministério, que é registrado no Novo Testamento, ela abre a sua casa para que Paulo estabeleça ali uma igreja. E a igreja de Filipos cresce, e ela cresce com muita qualidade, com muita vibração, com muita espiritualidade. E é por isso que o próprio Paulo diz que essa cidade era a sua alegria e a sua coroa, ou melhor, a igreja em Filipos era a sua alegria e a sua coroa. Portanto, o que você percebe é isso. E nessa cidade, você tem a ascensão de pessoas que se tornaram financiadores do ministério de Paulo. Você tem Evódia, a Bíblia narra passagens de Evódia dizendo que Evódia foi importantíssima, inclusive, para recolher ofertas para Paulo, enquanto ele fazia as suas viagens missionárias, e mesmo quando Paulo esteve preso em Roma, em prisão domiciliar.
Nesse processo, surge Sintique, surge outros irmãos dentro daquela região de Filipos que ajudaria. Paulo fundou essa igreja com o apoio de Silas e foi nessa igreja em que temos aquela bela passagem em que, após expulsar um demônio de uma adivinha, Paulo e Silas são presos, são chicoteados em público, são jogados em cadeia, e nessa prisão Paulo e Silas louvavam, e todos conhecem a história. Há um terremoto muito forte, as cadeias se abrem, Paulo e Silas não fogem, ninguém foge, e o carcereiro e toda a sua família se converte ao Senhor. Portanto, aquela igreja realmente tinha um carinho especial por Paulo e Paulo por Filipos. E uma vez que nós entendemos esse contexto histórico da cidade, estamos ainda no capítulo 1, no tópico 1, tá? Porque o tópico 1 diz sobre a epístola aos Filipenses, tá bom? Paulo, ele então continua o seu ministério e ele fica preso, né? Paulo é preso e na cadeia em Roma, isso já algum tempo depois, ele recebe a visita de Epafrodito. E Epafrodito havia saído de Filipos e procurado Paulo. Por que motivo? Para levar a Paulo algumas ofertas que a igreja havia levantado para ele. E é justamente nesse contexto de visita que Paulo escreve uma carta para os filipenses. Alguns estudiosos do Novo Testamento articulam que provavelmente o que nós temos na Bíblia é a unificação de duas cartas. Provavelmente Paulo escreveu duas cartas para Filipos. Seja uma ou seja duas, o fato é que a estrutura narrativa da epístola aos Filipenses ela é muito coesa. Se é duas ou uma, isso não importa, o que importa é o conteúdo. E qual é o teor da carta que Paulo escreve? Quando Paulo recebe a visita de Epafrodito, Paulo escreve uma carta que tinha pelo menos 3 intenções. A primeira delas, você vai perceber que Paulo ele escreve agradecendo com suas próprias palavras pela oferta que ele havia recebido. Aliás, ele faz um duplo agradecimento. Ele agradece pelas ofertas que recebeu enquanto estava ativo, viajando de um lado para o outro, pois essas ofertas o manteve, e ele escreve um outro detalhe, que é um agradecimento pelo fato de que, mesmo em prisão, aquela igreja havia enviado para ele uma oferta para o sustentar. Então, a primeira coisa que ele faz é tecer um agradecimento. A segunda parte que ele faz é prover uma orientação espiritual para a igreja de Filipos. É interessante porque esta carta ela não tem uma arquitetura doutrinária muito grande. A carta aos Filipenses não aborda um problema teológico específico, até porque isso não existia na cidade de Filipos. Ao ler o texto sagrado, você percebe que o próprio Paulo diz que aquela igreja estava disposta a sofrer e a morrer por Jesus. No entanto, isso não impediu que houvesse rusgas e desentendimentos pessoais dentro da igreja de Filipos. Então, Paulo escreve, ele cita inclusive nominalmente a discórdia que havia entre duas irmãs da igreja, uma que eu já até citei, Sintique e Evódia. Paulo diz, olha, Sintica e Evódia, elas não estão pensando da mesma forma em relação ao Evangelho. E Paulo exorta aqui, deixe de lado as suas diferenças e unam-se no amor de Cristo. Paulo também alerta, não que isso havia lá, mas ele alerta para a onda de judaizantes, que durante todo o seu ministério foi uma pedra no sapato, um espinho na carne de Paulo, o tal dos judaizantes, que eram homens que pregavam um retorno à lei, não é? Então, Paulo se preocupa com isso. Não era um problema real ainda em Filipos, até porque na época em que ele escreve essa carta, não havia nem mesmo uma sinagoga em Filipos. No entanto,
Paulo já adverte, prevenindo que isso poderia acontecer. E ele escreve alertando sobre os judaizantes, sobre os maus obreiros e sobre aqueles que eles chamam de cães, ou seja, homens que desvirtuam a doutrina bíblica e semeiam heresias. Então, o segundo grande motivo era para prover uma orientação espiritual para aquela igreja. E a terceira grande narrativa era para Paulo dizer para os crentes de Filipos que ele estava em cadeias, mas ele ainda assim era muito feliz. Ou seja, Paulo escreve uma carta para encher o coração, saturar a mente dos filipenses com a alegria. E a gente pode inclusive dizer aqui uma expressão popular em latim que dizia em português: eu regozijo, portanto regozijai-vos. Filipenses 1,18 expressa essa alegria, e é por isso que muitas vezes a carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. Em Filipenses capítulo 1, versículo 18, temos o seguinte verbo, a seguinte passagem: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Tremendo. Paulo é um personagem bíblico tremendo. O nosso tópico 2, sobre a mente no contexto bíblico. No texto de referência, o nosso orientador, professor Ezequias Soares, pastor, ele escolheu o capítulo 4. No capítulo 4, o que nós temos é uma série de observâncias relacionadas à vida cristã, a qual Paulo expõe. E Paulo, ele aborda um detalhe da vida humana curioso. No capítulo 4, bem na verdade, a guisa de introdução, ele começa no capítulo 3 a falar sobre isso. Mas o capítulo 4 ele discorre sobre a questão da ansiedade, da questão da espera, não é? E o que é ansiedade? A palavra ansiedade, no contexto de Filipenses capítulo 4, se nós pegarmos o grego e traduzir, significa atraído para direções diferentes. Isso significa que a nossa esperança, ela nos puxa para um lado e o medo nos puxa para outro. E chega no momento em que essa tensão se torna insuportável. Então, Paulo, ele escreve como um texto nos mostrando como vencer essa ansiedade tão natural do homem. E para vencer a ansiedade, ele nos dá 3 dicas, que é onde a nossa lição entra. Primeiro, orar corretamente. Para vencer a ansiedade, orar corretamente é importantíssimo. Segundo, pensar corretamente. E terceiro, viver corretamente. Isso não é fácil, porque dominar a si próprio envolve uma questão de batalha, que é o tema de nossa revista. E no capítulo 4, a gente tem uma análise de pelo menos 3 campos em que acontece uma batalha espiritual profícua. 3 campos em que a batalha espiritual se realiza e que chama a nossa atenção. Para vencer a ansiedade, primeiro ponto, nós temos que pensar em nossa mente. Em grego, mente é nous. O que vem a ser mente? Existem muitas definições para mente, muitas versões diferentes. E na própria Bíblia, quando lemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, encontramos abordagens diferentes para a palavra mente, ou nous. No entanto, podemos dizer que a mente, e vamos dizer em termos gerais, de faculdade geral, é o lugar da nossa consciência refletiva. É onde moram nossos pensamentos,
é onde mora o nosso entendimento, é onde mora a nossa percepção, tá? É o lugar central onde está alojado as nossas faculdades de julgamento e de determinação. Essa ideia de mente, logicamente, está intrinsecamente ligada com o nosso cérebro, lógico. Por isso que nós trazemos esse detalhe para os irmãos. A Bíblia deixa bem claro, deixa totalmente claro, que a mente, que é o centro das decisões, é o centro da razão cognitiva de nossa aprendizagem, ela é um dos principais campos de batalha espiritual. Quando lemos segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui Paulo diz que o príncipe deste mundo, Satanás, para obter sucesso sobre a vida daquelas pessoas, havia tirado delas a capacidade de discernimento espiritual. Isso nos mostra que uma vez que a mente está poluída ou possuída pelo diabo, a pessoa perde a capacidade de reconhecer os seus erros, ou, minimamente, ela perde a capacidade de manter uma vida santa com Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu gosto muito da versão King James, que diz: portanto, os que têm uma mente carnal não podem agradar a Deus. Uma mente carnal é uma mente desvinculada dos valores morais de Deus. Pense, a mente é interligada com os sentidos. Os sentidos, pelo menos podemos dizer a questão da visão, é a porta de entrada de conteúdo para a sua mente. Uma vez que, segundo a própria Bíblia, os seus olhos são maus, todo o seu corpo será mau, nos dá a entender que para que um crente tenha vitória, a sua mente não deve ser carnal. Ou seja, o que alimenta o seu intelecto, o que alimenta as suas faculdades psíquicas, a sua psique, deve estar sendo alimentada com aquilo que provém da palavra do Senhor. O diabo trava uma batalha constante para que diariamente à sua frente seja colocado aquilo que irá satisfazer a sua carne, poluindo a sua mente e tirando de você a visão espiritual. O segundo lugar no qual nós temos uma batalha espiritual travada é com relação ao espírito. Espírito tem várias definições também, mas eu gosto bastante da definição do dicionário Vini, que diz que é o princípio essencial e ativador, ou a força animadora dentro dos seres humanos vivos. É interessante que no Antigo Testamento, espírito vem de ruá. Ruá significa vento, fôlego. Então Deus, quando nos dá o fôlego de vida, Ele nos dá o Espírito. Como você pode ver, o Espírito é a força animadora, é o princípio ativo que faz com que esse corpo carnal tenha vida. A vida não é meramente biológica, ela também é espiritual, porque o ruá, o sopro de Deus, permitiu-nos ter consciência e movimento. Outra passagem interessante é que esse mesmo ruá no Novo Testamento é traduzido por pneuma, que também significa movimento, vento, sopro. Agora é interessante porque isso remete ao fato
de que o nosso princípio ativo, o nosso princípio é associado a vento. A Bíblia diz que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Isso está lá em João 3,8. A Bíblia também, em Tessalonicenses, Paulo usa a expressão o assopro da sua boca, e tudo isso está relacionado com o quê? Está relacionado, claro, com a questão do espírito, que faz parte, inclusive, da tricotomia humana. O nosso espírito, na Bíblia, também está associado à conduta ou modo de viver. E isso significa, e é bom deixar isso claro, que muitas vezes a palavra espírito e a sua derivação espiritual está associado à conduta do homem. Você quer ver isso na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Quando dizemos assim, aquela pessoa é espiritual, estamos dizendo que ela tem uma convicção e uma vivência com Deus. Ela tem uma intimidade com Deus. Ser espiritual significa priorizar as coisas do céu. É o contrário de ser material, ou seja, priorizar as coisas deste mundo. Então, quando dizemos que o espírito é um local de combate cristão, nós estamos dizendo isso porque o espírito significa intimidade com Deus. Nós recebemos o Espírito próprio Deus. Portanto, priorizar as coisas do céu é um passo importante para sermos vencedores nesse campo de batalha. E por fim, nós temos o coração. É interessante porque nós sabemos que o coração é uma bomba propulsora do nosso corpo, mas as nossas vontades e desejos estão na mente. Entretanto, o coração, devido à sua importância central no corpo, ele é considerado um ponto central. É o alicerce da vida física, mental e espiritual. Por quê? Porque se o coração parar, todo esse nosso corpo sucumbe, já era. Raramente na Bíblia o coração é relacionado ao órgão físico. Quase sempre, coração é associado com desejos, vontade, com aquilo que é o centro do seu corpo. E vale a pena dizer então que, como centro da vida mental e espiritual, ele deve ser alimentado com a palavra de Deus e com a consagração. Portanto, fica evidente em Filipenses 4 que esses três campos são os campos em que acontece essa batalha espiritual. Uma vez que o tópico 2 da nossa lição se debruçou em discriminar para os irmãos esses três campos, mente, espírito e coração, o tópico 3 nos mostra como é a postura de um vencedor espiritualmente falando em relação a esses três campos. E o tópico 3 tem como título sobre a mente de Cristo. Uma vez que a batalha espiritual ela está internalizada no homem, a Bíblia nos dá diretrizes de como vencer essa batalha. E eu citei no tópico 2 quais. Primeiro, pensar corretamente. O que é pensar corretamente? Lembra que eu disse que a mente do homem é o centro de todas as coisas, juntamente com o coração? Então, pensar corretamente é nós termos a mente de Cristo. Eu gosto bastante de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Em outra versão diz, pela renovação de vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se queremos ser vitoriosos sobre o mundo e sobre nossos próprios desejos, precisamos ter em nós a mente santa de Cristo. E essa mente é obtida através de oração, consagração, busca do Senhor. É calar o nosso próprio eu, é calar a nossa própria vontade. Há uma expressão grega que é sofronismo. Sofronismo é uma admoestação a que os nossos sentidos se calem. Sofronismo é uma admoestação a termos o nosso autocontrole, a nossa própria vontade. Paulo deixou bem claro isso quando escreve a Gálatas. E nós estudamos há um tempo atrás a questão do fruto do Espírito. E nós vimos que ter a mente de Cristo implica também em ter domínio próprio. Implica também em termos um domínio pessoal sobre as nossas vontades. E nós fazemos isso, dando a Deus a nossa mente, para que Ele assuma o controle de nossas decisões e nossas vontades. Vale a pena relembrar Gálatas capítulo 5, versículo 22. O segundo motivo que nós temos para vencer o mal, vencer essa batalha, esse combate cristão, é orar corretamente. É fato que nós não temos como separar os nossos atos exteriores de nossas vontades interiores. O pecado sempre resulta em inquietação. Paulo diz, olha, quando vocês forem orar, então, orem, lembrando de ter súplicas, mas também ter ações de graças. Orar corretamente envolve ter esses dois elementos, súplicas e ações de graça. Nesse sentido, há um sentimento de alegria, mesmo em meio às provas. Paulo escreve aos Filipenses uma carta em que ele mostra que se orarmos corretamente, nós agradecemos a Deus até mesmo pelas provas. E quantos de nós não sabemos fazer isso? Eu estava agora há pouco antes conversando aqui com o nosso irmão Abner, o nosso cinegrafista, e ele expressava justamente isso. Como é fácil adorar e louvar quando as coisas estão bem. Mas Paulo nos diz aqui, escrevendo aos Filipenses, que o princípio vertedor, o princípio máter do cristão é suplicar, sim, mas sobretudo agradecer. E agradecer mesmo em meio às provas. É por isso que a alegria do cristão é uma alegria incomensurável, que o mundo não entende, porque mesmo nas provas, eu e você adoramos e glorificamos ao Senhor, e nós temos a certeza de que nós somos felizes, porque dentro de nós há paz. E a paz é justamente o nosso último tópico, que tem a ver com viver corretamente. Viver corretamente significa que se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A minha conduta, a minha forma de ser, a minha moral, o fio que me leva ao céu mostra que a minha vida correta é uma condição necessária para eu experimentar paz com Deus. Nesse sentido, Paulo deixa bem claro que o sinal de que esta batalha espiritual está sendo vencida e que estamos vivendo uma vida correta com Deus é quando temos paz com Ele. Em Colossenses 3,15, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se temos paz, é porque estamos vivendo com Deus. E se vivemos com Deus, temos paz em Cristo. É uma relação de ida e volta. É o que em matemática nós chamamos de si e somente si. Vale a ida e vale a volta.
Sempre que desobedecemos, perdemos a paz e sabemos que fizemos algo errado. Mas a paz com Deus, ela é o árbitro que nos dá um cartão amarelo se estamos vivendo em falta com Deus. Esta carta é maravilhosa e ela traz lições significativas para a nossa vida. E a minha oração é que haja paz em sua vida sempre. Não se esqueça, professor, professora, amado irmão, irmã que me escuta, para vencermos a batalha espiritual, isso é a síntese, é a conclusão da nossa aula, para vencermos a batalha espiritual no campo mental, espiritual e do coração, nós precisamos orar corretamente, nós precisamos pensar corretamente e nós precisamos viver corretamente. Fazendo isso, a alegria e a paz de Deus invadirá o seu coração. E o programa Escola Bíblica Dominical vai ficando por aqui. Deus abençoe a você pela sua audiência, Deus abençoe a você pela sua colaboração. Continue orando por nós e compartilhando este vídeo. Que o Senhor Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos orientando. E que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja com todos vós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém.